como que quem saiu ou quem não logou vai poder estudar? Se não gravar. Ixi, cadê o negócio agora? Tá aqui. O que é, Samuel? Não, eu tô falando outro negócio aqui. Beleza. Bom, então ela fala praticamente 4 coisas nesse capítulo, que é o capítulo 1 da unidade 3, né, seção 3.1. É o projeto de orientação profissional. Primeiro ela fala do posicionamento do psicólogo. Aliás, ela fala isso durante o capítulo inteiro. Posicionamento do psicólogo na orientação profissional. Segundo, que ela vai comparar inicialmente com a psicoterapia breve, né? Vai ter esse olhar mais clínico, né? Com relação à orientação profissional. Segundo ponto, ela vai falar sobre os grupos e os processos grupais. O terceiro ponto que ela vai dizer, ela vai dar algumas dicas de dinâmicas que podem ser trabalhadas no primeiro encontro, por exemplo. E por último, ela vai falar do uso de testes, instrumentos padronizados na orientação profissional. Então é basicamente isso esse capítulo. Se eu quiser dar só uma prova desse capítulo, eu posso. Né? Tem bastante conteúdo, mas que não é difícil, assim. São questões... Eu acho que é tranquilo, não sei. Se vocês acharem que é muito difícil, vocês me falam. Falam, nossa, professor, acho isso muito complicado. Mas, ou não também, né? Ah, tranquilo, beleza. Então vamos lá. A Lilian Lago, aí, ela coloca que a orientação profissional no contexto clínico ela pode ser equiparada à psicoterapia breve. Então, assim, o que é psicoterapia breve? Eu não sei se vocês tiveram esse conteúdo em alguma outra disciplina, mas a psicoterapia, né, via de regra, ela não é breve, né? Ela tem um tempo, ela tem uma longa duração, né? Tem um tempo de longa duração, pode ser 6 meses, 1 ano ou anos, né? Se a gente for pensar em a psicanálise, mas não só, né? Pode ser anos de terapia. E a psicoterapia breve, ela tem uma questão que ela tem um limite de tempo. Então, assim, dependendo dos autores, a psicoterapia breve, gente, parênteses do Jefferson. A minha supervisora de clínica na faculdade, ela era uma pessoa da psicoterapia breve. Ela era da psicanálise, ela pesquisava, era uma pesquisadora da psicoterapia breve. Ela já aposentou, é uma senhorinha, nem sei se está viva. Chama Elisa Yoshida. E aí ela que apresentou essa visão da psicoterapia breve e depois eu fui pesquisar mais a fundo, assim. É interessante. Então por isso que eu estou me alongando um pouco nessa ideia da psicoterapia breve. E aí, beleza, fecha parênteses. Só para contar a minha história com essa modalidade de atendimento, né? Vou abrir mais um parênteses. É graças a essa experiência, assim, esse contato que eu tive com essa profissional, né, que trabalha com a psicoterapia breve, que me fez não bitolar, vamos dizer assim, em teoria. Porque o estudo que ela era pesquisadora, né, e aí ela aponta, né, que os estudos mostram que terapeutas de diferentes abordagens, terapeutas experientes, né, de diferentes abordagens, eles têm atitudes muito parecidas na condução do processo terapêutico, independente da abordagem. E aí nesse estudo ela fala que os terapeutas menos experientes, né, quando estão iniciando, eles tendem
até atitudes diferentes, né? Então, mais relacionado com a sua abordagem e tal, né? Seguindo aquilo que a abordagem prega, etc. Mas os terapeutas mais experientes, eles se comportam muito parecido. E aí, a partir desse estudo, né, descobriu-se que eu posso passar, é que não está nem aqui em Mogi Mirim, está em Campinas. Mas enfim, se alguém quiser me lembrar daqui algum tempo, enfim, para eu achar esse artigo, é um capítulo de livro, na verdade, que essa professora passou para gente. Tem então quais são as atitudes terapêuticas. Então não é a teoria. Claro que você precisa ter uma teoria de base. Você não vai fazer nada se você não tiver uma teoria. Você não vai, sim, falando bem o português, claro, você vai ser um péssimo profissional se você não tiver uma teoria determinando, embasando a sua prática. Mas não é a teoria que vai fazer as coisas, é você, né? É o terapeuta. E quais que são essas atitudes terapêuticas que foram identificadas nos terapeutas experientes de todas as abordagens? Basicamente, duas. Uma atitude de, inicialmente, e dependendo dos momentos, né, que se fazem necessários, acolhimento e direcionamento. É isso. Resumindo em duas palavras o que é a terapia, é isso. E duas atitudes, né, terapêuticas são essas: acolhimento, quando precisa ter acolhimento, e direcionamento. É isso o que é a terapia. Muito bem. Fecha esse longo parênteses. Tudo certo, gente? Eu abri esse parênteses, estou falando de psicoterapia breve, atitude terapêutica, tudo bem? Eu não vou cobrar isso em prova nem nada, mas só para agregar aí o conteúdo para vocês. Tudo bem até aí? Tudo bem. Sim, tudo bem. Fica claro o que é crucial numa terapia? Apesar de não ser nem disciplina disso, mas, né, tem a ver também? Fica claro o que é crucial numa terapia? Não, né? Pelo visto, não. Mas tá bom. Depois vocês assistem de novo lá no YouTube e eu vou seguir com o conteúdo. Bom, então a psicoterapia, a modalidade dela mais comum, ela é de bastante tempo. Eu estou fazendo isso porque eu estou perguntando e ninguém está respondendo, então eu estou seguindo. Aí depois, se tiver dúvida, vê no YouTube. Pode perguntar já, se tiver com dúvida. Mas se não, depois vê lá no YouTube. Pergunta depois. Então, a psicoterapia breve tem um tempo definido. Alguns autores eles vão colocar 25 sessões, outros 35 sessões, né? Então, vamos dizer, entre 25 e 35 sessões, que vão dar mais ou menos 6 meses aí, né? No máximo. O máximo que uma psicoterapia breve pode durar. Tem uma autora que eu gosto muito, né? Que aí, como eu me interessei, eu fui estudar mais, né? Sobre a psicoterapia breve. Que ela fala que não é a questão de quantas sessões, mas que a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que tentar sempre, né, se tiver essa ideia da psicoterapia breve, mas tentar sempre fazer a terapia mais breve possível. E que para cada pessoa vai ser diferente. E para algumas pessoas não vai ser breve. Aí também, ok, tudo bem. Tem pessoas que a terapia não vai ser breve, tem outras que vai ser mais breve do que outras. E ok. Então tá. Mas o que faz a prática da operação o que eu falei operação? Orientação profissional, ato falho, Freud explica. O que faz a prática da orientação profissional se aproximar, né, da prática da psicoterapia breve não é porque você determina necessariamente um número de sessões, mas porque ambas as práticas, né, elas têm no
enquadre, né, as práticas, um foco de trabalho. A psicoterapia breve vai trabalhar um tema principal, né, na terapia, e a orientação profissional vai trabalhar um tema também, né, que é a questão da escolha profissional. E a Lilian Lago, acho que ela traz essa questão, assim, né, essa relação da orientação profissional com a terapia, ou com a terapia breve, para nos lembrar e apontar que na psicoterapia, ou na orientação profissional, né, ou na relação de trabalho, né, que a gente, enquanto psicólogo, tem, a gente está numa relação terapêutica, né? Não é uma relação social natural. Não é uma relação social natural no sentido que você tem com seu pai, sua mãe, seu amigo, seu primo, seu irmão, né? O vendedor lá de cachorro-quente do seu bairro. Não é esse tipo de relação, né? É uma relação terapêutica, é outra relação que você tem com os clientes. Então, você não reage, por exemplo, ao comportamento do cliente, mas busca se compreendê-lo, né? Toma esse comportamento, essa atitude em perspectiva, né? Esse comportamento do cliente ou dos clientes é um dado para o seu trabalho. É um dado que você vai analisar, certo? Você está com o objetivo de ajudar essa pessoa a pensar, a refletir sobre a escolha profissional, e tudo que essa pessoa fizer ali, né, como ela agir, como ela se comportar, é dado para você desenvolver a sua análise, para você pensar qual é a melhor maneira de ajudá-la. Certo? Certo ou incerto? Certo. Tá bom. Certo mesmo, gente? Tá compreensível isso? Tá? Essa questão de que é uma relação, não é uma relação social natural, que é uma relação terapêutica, que é outra relação, é outra maneira de se relacionar. Eu consegui entender mais ou menos o Jefferson. Eu acho que Por favor. eu acredito que tem muito mais coisa sobre psicoterapia, né? Que a gente tá tendo uma matéria que fala bastante sobre psicoterapia também. Uhum. Aí dá pra perceber que tem muitas coisas, né? Que, tipo assim, eu acho também que a psicoterapia vai depender muito também do terapeuta, né? Eu acho que cada terapeuta vai ter uma maneira de abordar a psicoterapia, né? Uhum. E a relação disso com a orientação profissional? O que você compreendeu? Eu acho importante, porque, tipo assim, eu acho que através da psicoterapia que aquela pessoa que vai passar na orientação, ela pode também adquirir o autoconhecimento. Certo. E quem que vai promover, ajudar isso nesse processo? Não, terapeuta. Ou o Ou orientador psicólogo. profissional, psicólogo, que é o Isso. orientador profissional. Seja o terapeuta, seja o orientador profissional, é o psicólogo, né? Isso que eu quis dizer. É o profissional da psicologia, né? Muito bem. Extremamente grato com a sua contribuição, William. Eu que agradeço. Por favor, participe mais. Pode deixar. E não só o William, todo mundo também. Porque tem vezes que, olha, que eu segurei um pouquinho, assim, mas quase que eu já soltei. Falei, gente, semana que vem eu vou gravar a aula e ponho aí pra vocês assistirem na hora do coisa, porque eu tô interagindo aqui, ninguém interage comigo. Mas então você salvou a sala, William. Ó, Agradeço, agradeço Vocês estão muito. devendo uma pra mim, então, hein?
Estão devendo uma para você, pode cobrar. Senão Tá bom. todo mundo ia levar um esporrinho, mas tudo bem. Vamos prosseguir. Bom, então é isso, né? O ponto inicial aí desse capítulo que a Lilian traz, que numa relação, num processo de orientação profissional, a relação com o psicólogo é profissional, portanto, é terapêutico, né? O modo como aquelas pessoas vão se comportar, vão agir, etc. Você não vai reagir, você vai compreender, né? Buscar compreender, nem sempre dá para compreender, né? Mas de qualquer forma, compreendendo ou não, aquilo é dado para o seu trabalho. E aí, diferente da terapia, por exemplo, a orientação profissional ela permite um planejamento, né? Você pode planejar o que vai ser desenvolvido, o que vai ser enfatizado, qual que é o tema de cada encontro, como vai ser cada encontro. Você pode pensar tudo isso antes, né? Claro que deve se levar em consideração que o plano pode e deve ser revisto, a depender das dinâmicas da realidade. Então, por exemplo, você pensou em trabalhar um tema em um encontro, às vezes aquele tema rendeu muito. Então você trabalha em 2, não tem problema. Ou você pensou um encontro para trabalhar um tema e não rolou, mas em compensação o grupo está querendo falar de outro assunto, enfim. Por que não? Se aquilo que está em evidência, né, para esse grupo, então trabalhe o que o grupo está trazendo, né? Tem que pensar que sempre o que vai determinar é o grupo, né? A gente, enquanto profissional, vai estar sempre ali num papel de apoio, né? De facilitador, né? Então, assim, apesar de a orientação profissional permitir, né, um planejamento, que você pode ter tudo detalhado, traçado com antecedência, você, né, profissional, nós profissionais, a gente tem que ser maleável no sentido de rever esse planejamento de acordo com o que acontece na realidade. Certo? Certo. Certo. Só o William, só? Que tá na sala? Então é nóis, William. Posso ir pro próximo slide, William? Tudo ok, Jefferson. Vamos. Tá certo, tá certo. Eu também estou presente, viu? Muito bem. Muito bem, muito obrigado, gente. Pode ir pro próximo slide? Pode. Sim. Tá Sim. ok? Tá ok isso daqui, gente? Sim. 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 Tá, ok. Pedir na prova vai dar todo mundo tira 10. Sim. Sim. Não senti muita firmeza, hein? Sim. Aí, agora sim. Muito bem. Bom, então tem isso, né? Todo o comportamento é dado, permite um planejamento, mas que pode ser revisto. E geralmente, mas não necessariamente, pelas próprias características da orientação profissional, né? Geralmente acaba sendo em grupo, né? Acaba sendo privilegiada a modalidade grupal, mas pode ser desenvolvida individualmente também, nada impede, né? E aí, né, pensando nisso, né, a autora traz algumas dicas, né, questões assim, para ajudar a pensar o que pode ser trabalhado com esses grupos, principalmente no primeiro ou nos primeiros encontros. Então, o que você vai fazer, né, num primeiro encontro com um grupo que é desconhecido de você, né? E eles podem ser desconhecidos deles, inclusive, mas independente se eles se conhecem entre si ou não, muito provavelmente são pessoas desconhecidas de você, né? Então, o primeiro aspecto
os primeiros aspectos que você vai trabalhar, né, nesse primeiro encontro ou nos primeiros encontros, é um conhecimento entre o grupo ou integração. Né? Fazer aquelas pessoas se conhecerem, se integrarem. Uma das maneiras de fazer isso é através das famosas, né, dinâmicas quebra-gelo, né, para botar o grupo para se conhecer. Que foi o que o professor Jefferson Bourdignon fez com a sala de orientação profissional na sua primeira aula. Vocês se lembram do que o professor Jefferson Bourdignon fez no primeiro encontro com o grupo? Sim, professor. Até que ele teve que fazer atividade para você lá também, né? Oi? Aí você pediu para fazer uma atividade para você, escrita. Sim. Cosme e Damião. Isso. Uhum. E aí, como foi essa experiência? Eu li, gente, eu li todos os trabalhos, mas eu quero ouvir vocês falarem. Fala do Cosme e Damião? Sim, foi essa atividade que foi feita no primeiro encontro com o grupo? Foi. E aí? Para mim, assim, foi chocante, assim, chocante no modo, eu acho que é meio difícil falar, né? Mas eu falo assim, foi difícil porque você falar da outra pessoa, assim, é como sendo, você sendo aquela outra pessoa, né? Uhum. Eu achei bem desafiador. E até para você ouvir também, né? Uhum. E depois? Depois como, assim? Você tem que apresentar, tem que ouvir a pessoa, né, primeiramente, é um desafio. Tem que apresentar a outra pessoa em primeira pessoa, também é um desafio. É um desafio, E quando você está ouvindo as outras pessoas na roda, na partilha? Você percebe que a dificuldade, assim, é para todo mundo, né? Todo mundo está com uma dificuldade. E para a gente que está ouvindo todo mundo, assim, é meio desesperador, sabe? Pelo menos foi o que eu senti. É meio desesperador, você fica assim, ouvindo todo mundo falar, e uma pessoa que não é ela, falando da outra pessoa, Só que assim, você passa a ver que, sei lá se pode falar isso, mas a pessoa passa a se incorporar naquela pessoa, né? Como se tem gente que fala como se fosse a pessoa mesmo, né? Uhum. O que você achou assustador? Não, é assustador porque eu nunca tinha, para mim, eu nunca tinha passado por uma experiência como essa, né? Assim, talvez se você falar isso para uma pessoa, a pessoa vai falar, não, isso é fácil. Mas, assim, para mim não foi tão simples assim você falar de outra pessoa. Até você ouvir e falar não foi nada simples. Uhum. Foi uma situação nova. Isso, foi uma situação nova, Uhum. Quem mais tem lembrança desse dia? Eu lembro também. E aí, como foi? Ó, para mim foi mais assim. Exemplo, quando eu fiz com o Murilo. E a gente já se conhecia há um bom tempo já, né? Desde o começo das aulas, né? Deixa eu ver, vai fazer 4 anos já. E apesar de eu conviver com ele quase todos os dias, teve coisas que ele falou pra mim que eu não conhecia dele, sabe? Uhum. E depois, na hora de falar lá, normalmente a gente esquecia muito do que. Tipo assim, ele falava, né, teve um momento lá que um conversou com o outro, né? Mas depois, na hora que a gente foi apresentar, eu mesmo esqueci muitas coisas que ele tinha me falado, que depois eu fui lembrar. Uhum. E como foi para você ouvir as outras histórias das outras pessoas? Tipo assim, eu achei legal, sabe? Porque a gente tá,
tipo, a maioria das pessoas a gente não conhecia. E acho que foi uma forma de conhecer, sabe? Eu lembro que teve pessoas que falaram da história de vida delas também, o que elas já passaram. Eu achei bem bacana. Uhum. Muito bem. Tem mais algum outro testemunho desse dia? Ninguém mais veio no primeiro dia? O Johnson, acho que veio. Marister, Mislaine veio. Murilo veio. Não, esse dia eu não fui, professor. Foi a primeira semana. Você não foi? Não, a primeira semana não. Quem mais que foi? Betânia não estava nesse dia, Betânia? Eu tava assim. Então conta pra gente. Então, para mim foi legal saber. O primeiro dia que eu fui desse ano agora, da outra vez eu fiz com a Esté, né? E foi bom pegar essa experiência de ter conhecido um pouco da Esté. E dessa vez eu fiquei só. E fiquei só ouvindo as pessoas. Mas E achei como legal. foi? Achou legal. O que você achou legal? Então, eu achei legal conhecer as pessoas, sobre a vida delas, o que elas pensam para a vida delas, do que ela já passou também da vida. Isso aí, achei legal isso aí. Muito bem. Então, vocês concordam, você, Betânia, concorda que essa dinâmica pode ser uma dinâmica, né? Pode ter outras também, mas essa pode ser uma dinâmica para fazer esse primeiro momento de conhecimento entre o grupo, de integração, para as Sim, pessoas serem. sim, Concordam? sim. Concordo. Por que que eu concordo? Então, é que aí a pessoa começa a se soltar, contar um pouco da vida dela, e a gente começa a entender o que elas querem, o que ela quer falar com isso aí, e aí eu entendi assim, né? Uhum. Que elas Muito querem bem. levarem. Pode Muito falar. bem. Essa é uma possibilidade, pode ser outras dinâmicas, né? O livro tem uma outra, até parecida com a Cosme e Damião, mas é uma possibilidade entre várias, né? Eu gosto dessa, por isso que eu apliquei essa. Mas pode ser outras. E também no formato que eu coloquei, eu já aproveitei para fazer um levantamento das expectativas, né? Que acho que ninguém lembra muito bem, né? Eu não lembro se eu li alguém falou isso no trabalho, mas duas perguntas que eu pedi para responder, inclusive na própria dinâmica, teve gente que esqueceu de responder porque se perdeu contando a história da própria vida, foi por que veio fazer psicologia e para quê. Então, com isso, é um tipo de levantamento de expectativas. Então, o que é um levantamento de expectativas? Saber o que as pessoas do grupo esperam daquela prática. É isso, basicamente isso. O que aquelas pessoas estão esperando daquela prática? O que elas estão esperando de você? O que elas estão esperando realizar, desenvolver? Isso é o levantamento das expectativas. Levantar expectativas que a pessoa tem com as profissões, com as áreas que ela quer escolher também. É um caminho de levantamento de expectativas. E tudo isso é dado para trabalho, para você trabalhar, dado para o seu trabalho. Então, e tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que você pode fazer uma dinâmica de grupo integração, você já levanta dados
né? Já faz um levantamento das expectativas daquelas pessoas. Percebem, gente? Sim. Isso daqui que dá para fazer ao mesmo tempo. Pode matar 2 coelhos com um pau só. Uma dinâmica só. Agora deu pra perceber. Muito Na hora eu bem. nem me toquei. Sim. Que agora a gente... Oi? Tava pensando aqui, exemplo. Essa dinâmica, eu acho que depende muito do ambiente também, onde você vai estar, né? Porque eu acredito que uma pessoa que uma pessoa que seja tímida, ela não vai se dar muito bem com essa dinâmica. Ou eu estou errado? Ela não vai se dar muito bem, mas isso é dado para o trabalho. Ah, isso é dado, então, né? Isso também é dado. A pessoa que é muito tímida é dado para o seu trabalho. A pessoa que é muito extrovertida, que fala, que não sei o quê, que é o centro das atenções, também é dado para o seu trabalho. Tudo é dado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Muito bem. Isso, gente, eu sei que é difícil. Para mim foi difícil e é difícil, na verdade, até hoje. Adotar um. Claro que com o tempo vai melhorando, né? Mas adotar essa perspectiva objetiva diante do comportamento alheio e ao mesmo tempo não ser uma relação superficial, né? Não ser aquela relação falsa, artificial, forçada, sabe? Isso é difícil. É tipo assim, é você estar por inteiro e ao mesmo tempo observar o que está acontecendo, observar por dentro de você, né? É a questão da observação sistemática, mas aí mais para frente a gente fala. Mas enfim, é isso. Tudo que aparece é dado e você pode, com uma dinâmica, né, se você quiser, já atingir 2 objetivos, né, que é a integração do grupo e é já levantar as expectativas daquele grupo, na mesma dinâmica. Né? A Cosme e Damião tornam-se conhecidos, permite fazer isso de acordo com a pergunta que você direciona para as pessoas responderem. Então, por exemplo, se fosse numa situação de orientação profissional, eu poderia estar perguntando assim, estar falando assim, vocês vão conversar com o seu colega e tal, e aí você vai se apresentar, e eu quero saber o que você qual ou quais as profissões que você está pensando em fazer, em cursar, né? Qual curso, qual profissão você está querendo seguir, e o que você espera da orientação profissional. Por exemplo, 2 perguntas. Pode pôr 3, sei lá. Mas que seja 2 tá bom, né? Para não ficar muita coisa. Então, com essas 2 perguntas, eu já levanto 2 expectativas, né? Já sei o que a pessoa, que caminhos ela está pretendendo seguir e já tenho alguma pista do que ela está esperando da prática de orientação profissional. Percebem, meus queridos psicólogos e psicólogas? Sim, professor. Percebo. Sim. Sim, fica claro isso? Sim. Sim, muito bem. Isso aqui não vou perguntar em prova nada, isso daqui é para a prática profissional de vocês. Muito bem. E também, né? Então, no primeiro encontro você vai trabalhar isso, né? Primordialmente, fazer o grupo se conhecer, se integrar, né? Fazer o quebra-gelo, o famoso quebra-gelo, levantar as expectativas daquele grupo, o que eles estão esperando, e estabelecer o contrato de trabalho ou o enquadre, né? O que é o contrato de trabalho ou enquadre? Você vai definir com o grupo como que vocês vão trabalhar.
Então, quais são os objetivos gerais daquela prática? O que você está buscando alcançar junto com o grupo? Horários, duração. Então, vai durar 3 meses, 4 meses, quantas sessões, etc. Vai começar a que hora, terminar a que hora? Qual que é o objetivo daquele grupo, daquela prática, daquela orientação? E regras básicas que você pode estabelecer com o grupo. Certo? Certo? Certo. Isso aqui, gente, quem está fazendo, o William falou que está fazendo alguma disciplina e fala de terapia, e quem fez ou faz terapia, sabe que é o que a gente trata no primeiro dia com a pessoa, não é? Primeiro dia você, enquanto profissional, você coloca, então seu horário vai ser tal, tantos minutos, a duração não tem, né? E as regras básicas, vai pagar tanto, eu trabalho dessa forma ou de outra forma, enfim. Tudo isso tem que ser definido no primeiro encontro. Certo? Certo. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Se você não define, não faz esse contrato de trabalho, esse enquadre no primeiro encontro, depois é muito difícil. Pode escapar, pode acontecer muita coisa. Certo, gente? Certinho, professor. Certo, professor. Então, tá bom. Sempre quando eu tenho uma turma nova, eu faço isso também. Chego no primeiro dia. Geralmente assusta, né? Todo mundo assusta. Geralmente o pessoal, quando o primeiro semestre ainda assusta, e depois nos próximos vai acostumando, né? Mas sempre quando eu tenho uma turma nova, eu faço esse contrato, esse enquadro. Eu falo assim, gente, é assim que eu trabalho, tal, tal, tal. Aí tem gente que torce o nariz, tem gente que fica desafiando até o final. Mas tudo bem. Por sua conta e risco, porque já está definido como que a coisa vai ser dali para frente. Né? É isso. Tudo bem? Se não, gente, o grupo monta em cima de você. Assim, dependendo do grupo, dependendo do tipo de pessoa que tiver nesse grupo, você perde o controle rapidinho. Se você não estabelece coisas bem definidas, rapidinho você está botando o seu trabalho por água abaixo. Já aconteceu com você, de você perder o grupo? Olha, de orientação profissional não, mas assim, pensando, e que na verdade foi o aprendizado, né? Até eu chegar no em hoje foi preciso uma experiência. Mas principalmente salas com adolescente, sabe? Com 40 adolescentes, por exemplo. Eu já cheguei a fazer isso várias vezes. Então você tem que ser muito bem definido, assim. Porque principalmente o adolescente, ele tem essa tendência de testar os limites, né? Por quê? Porque ele está procurando os limites dele próprio, né? E aí, por conta disso, ele vai testar os limites do ambiente, do professor, dos outros, etc., todo o tempo, alguns mais do que outros, né? Mas isso é muito comum, muito frequente. Aí até chegar nisso, nossa, eu ralei um pouquinho, viu? Penei um pouco. Isso é muito que acontece nas escolas também, né? O Sim, adolescente faz isso com os professores, né? sim. E aí, por isso que o professor precisa definir as coisas também, né? E não pode, e uma vez que o professor define, ele não pode ele mesmo agir ao contrário, senão, aí pronto, aí perdeu tudo. Com os adolescentes, principalmente. Né? Entendeu? O que foi? Quem que riu aí?
Tá lembrando da bagunçaiada da escola? Tinha sido Samuel. Muito bem. Prosseguindo, então? Posso prosseguir? Por mim, pode. Pode, professor. Tranquilo. No caso, assim, ó, você pega uma sala de aula, um exemplo, e você impõe as regras que você quer. Mas a sala em si não cumpre essas regras que você coloca, impõe para eles. E aí, o que você faz? Ah, sim, porque Caso. aí depende, né? Como você usou a palavra impõe, né? Eu acabo impondo, né? Com vocês, assim. Mas sempre Não, tem que é ter que a gente já é a gente, assim, em aspas, né? Querendo ou não, a maioria do grupo já tem uma certa responsabilidade, né? Sim. Eu acredito, né? Mas esses que são adolescentes, no caso, Uhum. Então, para você manter. aí entra a negociação. A imposição pode ser que não funcione. Então, por exemplo, eu acabo impondo, porque eu já percebi que, tipo assim, eu falo, tudo bem, pode ser assim ou não pode? Aí ninguém fala nada. Entendi. Então, então eu já nem pergunto. Eu já chego e falo, ó, vai ser assim, 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 ok? Aí uns faz careta, enfim. Mas fazer o quê? Aí funciona, no final das contas. Agora o adolescente, ele pode ser mais questionador, ser mais rebelde, também faz parte, né? E aí você pode lançar a mão da negociação. Fala assim, não, tá bom, esse jeito aqui não tá legal, como que a gente pode fazer? Vocês me digam. Aí você está colocando a responsabilidade no grupo. Ah, tá. Aí Entendi. o grupo decide, fala assim, vai poder conversar? Não vai poder conversar? Vai poder? O que vai poder? O que não vai poder? Como que a gente vai trabalhar? O grupo decide. No estágio escolar a gente trabalhava bastante desse jeito aí, mas com negociação. Porque se Uhum. fosse, como eu era adolescente, se fosse só falar assim, não adiantava não. Exatamente, porque já tem pai falando, mãe falando, professor falando, todo mundo está falando na orelha. Aí vai chegar mais um adulto querendo falar. Ah, por favor, me poupe, né? Mas tipo, Ué, quando dava certo assim de você falar e de obedecer, não fluía igual quando era negociável, sabe? com certeza, porque aí é o grupo que está participando, né? O grupo está construindo o próprio grupo. O grupo Dá o está próprio. Nossa, construindo a apoio. maneira do próprio grupo funcionar. Entendi. Obrigada, Muito bem. Jefferson. Eu que agradeço e agradeço o Murilo com a sua contribuição. Obrigada. Muito obrigado, Murilo. Opa, tamo aí, que puder contribuir. Muito bem. Contribua Valeu, sempre. Murilo. Bom, uma pergunta muito pertinente da Cleo. Gostei, Cleo. Eu agradeço pela pergunta. E eu pela resposta. Bem, vamos lá, então, continuando. Bom, um dos focos do orientador, considerando as relações estabelecidas no grupo, é proporcionar. Aí o que você, enquanto orientador, psicólogo, o seu foco, o seu objetivo, né? Pensando nas relações do grupo, né? O que você vai querer proporcionar, né? Vai objetivar proporcionar. É uma situação social que predomina o apoio, o acolhimento, a confiança e a empatia, né? Então, assim, geralmente é jovem, né, que vai fazer orientação profissional, adolescente. Então, ele tem que ver em você uma figura de apoio, uma figura acolhedora, que eles possam ter confiança
para se abrirem, né, para falar sobre si, né, que são questões muito íntimas, né, são questões que dizem respeito ao próprio ser desses adolescentes, né, é aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Isso é uma questão de fórum íntimo, né, bem íntimo, né. Então, para poder trabalhar essas questões, você tem que ser essa figura de apoio, de acolhimento e de confiança. Senão o trabalho não flui, não anda. Certo? Esse é o objetivo nosso enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, enquanto orientador profissional. Certo? Sim. Sim. Certo. Sim. E aí, né, isso daqui eu coloquei como um destaque só para relembrar, mas a Lilian Lago fala em vários momentos, né, que o referencial, ela não fala um referencial, eu tenho quase certeza que ela é humanista, eu tenho que fuçar no currículo dela, ver se eu acho. Mas pelo modo que ela se posiciona, né, no material didático, aí dá para perceber que ela é bem aberta, assim, né, então eu imagino que ela seja humanista. Ela fala da questão do referencial teórico-metodológico, mas ela não diz que referencial, né? Por isso que eu desconfio que ela seja humanista, que ela é compreensiva para qualquer abordagem, né, que você vai adotar. Então, qualquer que seja o seu referencial, seja comportamental, seja psicanálise, seja histórico-cultural, seja humanista, né? Mas tem que ter algum, né? Ele vai ser fundamental para ler, entre aspas, né, os dados que se apresentarem a partir do grupo. Esse ler significa, de outras palavras, interpretar também, né? Compreender os dados que se apresentarem a partir do grupo. Então, o grupo vai te dar N dados, né, a partir das relações que eles estabelecerem, a partir do que eles falarem, o modo como eles agirem, se comportarem, etc, etc, etc. E como que você vai receber esses dados? Você vai receber esses dados interpretando-os, né, compreendendo-os, lendo-os a partir do seu referencial teórico-metodológico. Professor, Pois não. você falou que a mulher, você acha que ela é humanista, por quê? Porque ela é bem aberta, assim. Porque assim. Mas Gente, você acha que a pessoa que é de uma abordagem humanista é, seria melhor em trabalhar assim? Seria melhor não, né? Seria mais fácil para ela trabalhar em grupos assim? Por ser mais aberto e tal? então, eu acho. Aí é o eu acho. Mas é um eu acho profissional, assim, né? Eu acho que isso tem mais a ver com características pessoais do que com a abordagem. Se ela vai. Se ela é uma pessoa mais aberta, mais compreensiva, mais acolhedora, isso são opções que podem ser opções profissionais, mas são questões mais pessoais também. Uma coisa não separa da outra. E aí ela pode ser de qualquer abordagem, essa pessoa. Pode ser comportamental, enfim, que seja, e ser uma pessoa acolhedora, ser uma pessoa aberta, ou não. Pode ser sim, com certeza. Então isso, na minha opinião, tem mais a ver com a pessoa, com o profissional, do que com a abordagem. É aquela Uhum. conversa que eu estava tendo no começo lá sobre a psicoterapia breve, né? Que não importa muito a sua abordagem. O que importa é o que você faz. O que vai fazer diferença para a pessoa é como você vai agir, como você vai intervir ali na situação. Se você, a pessoa não quer nem saber se você é do Freud, se é do Skinner, isso daí nem sabe, nem quer saber, não sabe, não quer saber dessas coisas. Ela quer melhorar, ela quer baixar essa ansiedade, essa angústia aí
que ela está tendo com relação à escolha profissional, por exemplo. Então ela não pode, óbvio que o adolescente principalmente vai querer perguntar um monte de coisa para o psicólogo, para saber como é, para querer entender, claro que vai, porque é adulto, né? Acaba sendo um modelo ali, né? Uma referência. Mas o que eu estou dizendo é assim, é que não é crucial, não é determinante, fundamental qual a sua abordagem. O importante é você ter uma abordagem. O que vai determinar a qualidade do seu trabalho é como você vai trabalhar. Não sei se fica claro isso que eu estou querendo dizer. Fica assim. Só que eu só perguntei porque você tinha falado que achava que ela era humanista, entendeu? Ah, sim. Porque assim, aí agora eu vou ser um pouco preconceituoso, né? É um pouco preconceituoso, mas com base na realidade. Assim, tem certas abordagens que acha que é melhor do que a outra, que é a única certa, que todas as outras estão erradas, enfim, né? Eu não vou dizer qual. E geralmente, hã? Eu imagino. Quem Vamos abrir imagina? um bolão aqui, vamos saber. Vamos chutar qual que é. Ô, Gerson, mas você gosta do humanismo? Porque eu sei que o humanismo das abordagens é mais nova, não é? Porque eu lembro que tem professores que já comentou com nossa turma que quando eles estavam na graduação, eles não nem tiveram humanismo na grade deles. Ah, sim, não, eu tive vários eu tive a minha graduação foi bem equilibrada. Teve professores teve vários professores de todas as abordagens, né? Mas Aqui menos, dos aqui três menos pilares, professores assim, histórico-cultural. Entendi. Mas dos três pilares, assim, das abordagens, assim, a mais nova é o humanismo mesmo, né? Sim. Eu falo assim porque eu gosto bastante do humanismo. Ah, sim, é muito interessante. Eu gosto bastante também. Eu não adoto porque eu tenho certas questões também, enfim, mas eu acho muito interessante. Mas aí eu falo que eu tenho quase certeza que ela é humanista justamente por isso, porque o humanista não vai colocar, tipo assim, a minha visão é a única correta. Vai deixar aberto, né? Entendemos. Entende, né? Muito Entendo. bem. Pode seguir? Entendeu, né, ô Murilo, por que eu achei, né? Ô, professor, se eu falar pra você que desconectou bem na hora que você tá falando. Dó. Vou falar agora, professor. O que eu disse é que tem abordagens que se acham, não as abordagens, quem adota a abordagem, né? É, A mais correta não, a única correta, né? A única correta, etc, né? E o humanismo não. O humanismo coloca que, tipo, ela tem uma visão e se você tem a sua visão, ok, podemos conviver, por que não? Por isso ai, que eu desconfio que ela seja humanista. Porque se fosse certas abordagens, ela tinha colocado assim, ó. O melhor referencial teórico, metodológico, que dá mais resultados para entendi. trabalhar a orientação profissional é o XYZ. E você tem que adotar esse referencial teórico, entendeu? Professor, mas eu acho que a comportamental também é bem de boa, assim, em relação a isso. Eu não sei. Não falei nada de comportamental. Só falei que alguns Ah, adotantes sim, de algumas abordagens têm essa forma de se colocar, assim. entendi. Por isso que eu desconfio que essa autora seja humanista. Mas pode ser uma pessoa comportamental e ser aberta também, né?
Nada impede. Como eu tinha dito lá no começo, o que diferencia não é a abordagem, mas o terapeuta. Né? O que faz a diferença é o terapeuta e não a abordagem. Mas tem que ter uma abordagem. O referencial teórico é fundamental para você interpretar os dados da realidade. Ô, professor, fazer uma pergunta meio assim, meio chata de responder, né? Mas na sua concepção, qual abordagem é a mais chata? Nossa, nem sei, viu? Acho que ele vai responder todas menos a psicanálise, né? Não, eu acho a psicanálise Aí muito. você quer ferrar essa menina. Eu acho que todas são chatas. Quando você começa a estudar a fundo, É verdade. você vê que todas são chatas, assim, todas têm muitos pormenores, muitas questões mal resolvidas, não resolvidas. E você Então, fala, mas nossa, assim, qual dos psicólogos? Porque tem aqueles psicólogos que são mais, Chato, assim, né? mais chato, né? Na questão das abordagens. Ou depende do psicólogo ou da abordagem. É isso que você está falando, né? Depende mais do psicólogo. sim, Ô, gente, Samuca, fui numa eu acho que analista esse ano, eu quis trocar de analista. Eu fiquei 9 anos com a mesma analista. Esse ano eu fui trocar. Eu fui numa analista, eu fiquei 3 sessões assim e saí xingando assim, não recomendo para mais ninguém. Eu achei horrível, horrível, péssima. E tipo assim, a mulher atende há 20 anos, sabe? Então, e ok, talvez não tenha dado certo comigo ou com outras pessoas dê, mas eu achei, nossa, horrível. Eu me achei, eu saí ofendido e falei para ela, e falei, ó, isso daqui eu não achei legal, isso eu não achei legal. E, bom, psicanalista também acha sempre que é o dono da verdade, né? Enfim. E, ô, professor, tem bastante. assim, não depende muito da abordagem, depende do profissional mesmo, né? A atitude que o profissional tem. Né? Professor, tem gente que leva bastante esse preconceito assim de abordagem. Que tipo, você tá falando, você vai falar com uma pessoa e aí meio que muda só porque é de outra abordagem e tal. Você acha que tem bastante gente assim ou não? Com certeza. Você acha que não? Ah, eu acho que por ser da área da psicologia tinha que estar resolvido, né? Ô, Jeff, qual Pois abordagem? é, eu também acho. Concordo com você. Hein, Jeff? Qual abordagem você já fez terapia já? Só psicanálise. Psicanálise? Uhum. Não, mas isso aí que você falou é verdade, né? Eu participo de um curso lá, onde só tem psicanalista, né? Aí esses dias, né, tava tendo uma aula lá, e o master lá dos professores lá, ele é psicanalista também, mas ele tava lendo um livro do Carl Roger, né? Aquele Hum, Torna-se Pessoa. Aí certo. a, aí a Dani, que é a nossa professora lá, ela sabe que eu gosto bastante de humanismo, né? Aí ela mandou Hum, eu falar um pouco do humanismo, porque todo mundo só conhecia psicanálise. Aí eu olhei hum. assim, ó, dá pra olhar lá no rosto deles, assim, que eles estavam meio assim, querendo falar alguma coisa, sabe? Falei, fala, não fala não, que eu não sei debater ainda não com vocês. Falar tipo assim, esse cara aí não entende nada, esse Rogers É, aí não sabe de nada. no fundo, eu acho que eles pensam isso aí. Então, mas o humanismo trouxe muita contribuição para todas as abordagens. E isso é o desenvolvimento da ciência, né? Um vai achando uma coisa, outro vai achando outra, outro vai olhando a mesma coisa por um diferente ponto de vista. E assim a ciência vai avançando. O Rogers ele trouxe contribuições fundamentais para a psicologia, seja qual for a abordagem que cada um queira seguir. Então, assim, é isso. Mas essa é a minha compreensão, entende? Se for conversar com outro psicólogo, talvez diga o contrário. Talvez tipo assim, não, esse cara não sabe de nada. É verdade, né? Porque, ô, professor, porque desmerece o outro, né? Eu penso assim, que nem eu vejo dentro da psicanálise, assim,
Eu acho que o Jung, ele tem o pé dentro da humanista. Se não for o pé, pelo menos a ponta do dedo ele tem. Porque, assim, eu acho até bacana a postura, entendeu? Essa muquinha. O que muda é o fundamento filosófico, né? O Jung tem um fundamento, a humanista tem outro, mas na psicanálise tem o Winnicott, né? Que alguns dizem que é uma leitura fenomenológica aí da psicanálise, né? Que a fenomenologia é a base das psicologias humanistas. Então, tudo é possível, tudo é possível. E tem na própria psicanálise, tem linhas mais cientificistas, né? Por exemplo, o Bowlby, né? É um autor que vai criar uma linha da psicanálise muito próxima das neurociências, da etologia, bem biológicona mesmo. Enfim, tem de tudo. Tem umas psicanálises mais sociais, que são as que eu curto mais. Lacan, né, professor? Lacan, tem Eu de tudo. odeio, né? Hã? Ah, senhor, sei lá que eu não gosto muito, não, hein? Nossa, o Lacan, Lacan. eu não acho graça, não, hein? Ah, eu não sei se eu não gosto, talvez eu nem conheça muito ele direito, porque quando eu tive Porque aula, a experiência que a gente teve foi bem. porque a professora, senhor, se você puder um dia trazer uma aula de Lacan aí pra gente entender um pouco, porque quando a gente teve aula sobre Lacan, meu Deus do céu, a professora não colaborou, não. Eu não posso falar nada do Lacan porque eu não sei, na verdade. Não posso falar nem a favor nem contra. Vou fazer Então. uma especialização aí daqui 2 anos. Eu vou fazer mesmo, isso é verdade. Eu vou fazer uma especialização lá na Unicamp, que era para ter começado, né, mas certos vírus atrapalharam. E aí adiou para começar em agosto. E é uma especialização em fundamentos da psicanálise, Freud e Lacan. Aí eu vou conhecer o homem, mas eu não conheço nada do Lacan. Sei algumas coisas por cima, mas não me atrevo a falar nada. Aí depois compartilha com nós. Aí daqui 2 anos vocês me perguntam de novo. Uhum. Quem sabe eu saiba dizer alguma coisa. Mas a minha analista, que foi por mais tempo, 9 anos, ela é lacaniana. Entendi. Chegava assim, no final da sessão, na parte mais difícil, Nossa, cara. levantava e abria a porta. Ô, louco, hein? Oxi. Diz que eles interrompem, né, professor? É Interrompem verdade falar isso. friamente. Era ótimo, era ótimo, era ótimo. Saía pra rua desnorteado. Era ótimo. Muito bem. Vamos continuar então a aula, gente? Ô, professor, como Quer dizer, que. estamos continuando, mas só desviamos do assunto, né? Vamos Ô, voltar pro. professor, tentando voltar um pouco para o assunto da aula. Hum, Igual, as abordagens são diferentes e o jeito de lidar com cada situação é diferente. hum. E por que que a humanista não seria melhor com grupo do que uma psicanálise, sei lá, por exemplo? Porque no meu ver, o jeito dela sei lá, eu encaixaria. É que é foda falar assim, tipo, se encaixa mais, porque cada um vai ter seu jeito de lidar com a situação, né? Uhum. Então, Eu trabalhando com grupo, trabalhando no social, etc., o meu referencial é muito mais a histórico-cultural do que a psicanálise. Eu uso a psicanálise para clínica, assim, mas em uhum. qualquer outro contexto é histórico-cultural. Então, você falar assim para mim, é melhor é humanista com grupo? Não sei, para mim não. Para mim é histórico-cultural, mas é porque é a abordagem que eu adoto. Mas para outra pessoa que adota a humanista para trabalhar com grupo, pode ser que seja a melhor abordagem para aquela pessoa. Entende? Mas, tipo assim, eu Entendi. posso adotar uma abordagem para trabalhar em grupo e outra para trabalhar na clínica ou não? Depende do que você for fazer, né? Se você for fazer grupo terapêutico,
talvez seja interessante. É assim, você tem que ter uma abordagem para um determinado trabalho. Você não pode misturar as coisas. Então, você vai trabalhar com grupo, você vai adotar a psicanálise, por exemplo, para trabalhar com esse grupo. Então, é interessante não lançar mão, ou melhor, não ler esses dados de outras formas, né? Porque a forma que você lê é a forma que você vai agir, né? Então é isso. Por isso que é importante para um trabalho você ter uma abordagem, porque o modo de você ler é o modo como você vai agir. Se você tem 2 modos para um mesmo trabalho, você vai entrar em conflito, né? Verdade. Imagine usar psicanálise e humanismo junto, não vai dar muito certo, né? Então, alguns juntam as coisas, né? Mas aí tem que saber bastante das duas, né? Como eu sei um pouco de uma e nada da outra, então eu prefiro ficar com o que eu sei um pouco, né? E como eu tenho já uma caminhada, na verdade eu sempre li as coisas de ambas, porque eu acho interessante ambas. E na verdade tem quem faça relações entre o pensamento marxista e a psicanálise. Então, tipo assim, não é tão absurdo, né? Aproximar ambas. Mas eu não aproximo. Quando eu estou trabalhando com grupo, ou no social, é histórico-cultural. Quando é na clínica, é psicanálise, 100%. E quando é no social, orientação profissional, trabalhar com grupo, histórico-cultural, 100%. Entendi. Certo? Senão, uma hora, senão entra em conflito. Tem várias visões, assim, é que essas são as 3 principais, assim, né, que a gente aprende na faculdade, que é meio que para começar, né, para começar, o pontapé inicial, assim. Mas tem uma visão de um pesquisador da Inglaterra, que é o Ian Parker, que ele vai considerar também várias visões, que chama psicologia crítica. Aí ele vai considerar a psicanálise, vai considerar o Foucault, vai considerar os estudos feministas, vai considerar o Marx, para chegar na psicologia crítica. E, enfim, e assim vai. É desenvolvimento da ciência, né? Algumas áreas vão conjugando, outras áreas vão separando, e assim vai. Certo? Certo. Se pensar mesmo a psicanálise, né? O Freud foi o fundador aí, mas depois veio Melanie Klein, aí tem os Kleinianos, depois o Winnicott, tem os Lacanianos, tem Jung, que veio da psicanálise também. Então, assim, uma fonte vai se ramificando, né? Um ponto comum vai se ramificando. E pode se encontrar em outros pontos com outros também. Faz parte. Agora, independente, né? Aí, né, independente do que seja, tem que ser alguma coisa, né? Porque você, enquanto profissional, enquanto psicólogo, só vai poder ler a realidade, interpretar, compreender a realidade a partir de um ponto de vista. Então, sei lá, se é psicanálise de grupo, eu não conheço nada de psicanálise de grupo. Eu sei que existe, mas eu não conheço nada. Então, você vai entender aquele grupo de orientação profissional a partir da psicanálise? Beleza, manda ver. Você vai entender a partir da psicologia histórico-cultural, igual Jefferson? Então, manda ver também. Vai entender a partir da psicologia humanista? Manda ver. Vai entender a partir da comportamental? Manda ver. Da
Comportamental cognitiva? Manda ver. Mas precisa ter uma base para ler a realidade. Precisa ter uma teoria para interpretar os dados que você acessa. Não é senso comum, né? Se não tiver um referencial teórico, metodológico para entender a realidade, é senso comum. Certo? Certo. Posso avançar agora, Murilo? Murilo foi embora. Posso avançar, William? Tô aqui, professor. Louco. Pode sim. Pode avançar, sim. Fica à vontade. Então tá bom. Ia dar a dinâmica hoje, mas acho que nem vai dar tempo. Mas tudo bem, semana que vem eu passo. Bom, então aqui a gente está falando a questão do grupo, né? Que nós, enquanto profissionais, aqui sugestões, né, de objetivos para o primeiro encontro, conhecimento do grupo, levantamento de expectativas, estabelecer o enquadre ou o contrato de trabalho, focar em manter uma situação social. Então, aqui, essa palavra aqui, por exemplo, situação social, é da histórico-cultural. A Lilian Lago usa outra palavra. Então, tem coisas aqui que eu já estou colocando a minha visão, entendeu? No próprio modo de dar aula, eu já estou dando a aula com uma certa visão. Mas, enfim, né, a gente, enquanto profissional, né, tem que proporcionar uma situação social que predomine o apoio, o acolhimento, confiança e empatia, principalmente por parte do orientador. E nós, profissionais, temos obrigatoriamente que compreender a realidade a partir de um ponto de vista teórico-metodológico. Então, isso pensando no primeiro encontro. E aí, algumas dinâmicas, né, que ela coloca para esse primeiro encontro. Então, uma vocês já tiveram, passaram por ela, e hoje a gente está entendendo o que aconteceu naquele dia, né, em retrospectiva, tendo uma visão em perspectiva do que vocês fizeram, sendo que vocês já fizeram isso também em outro momento, quando escreveram sobre, né, que foi aquele trabalho. Hoje a gente está tendo um fundamento, né, está fundamentando melhor essa prática. Aqui é uma ideia de atividade integrativa. Então, aqui, aí, ó, aqui já é da histórico-cultural de novo, né? A roda de conversa. No livro não tem esse termo, roda de conversa. Eu que coloquei, porque eu chamaria essa atividade de roda de conversa, que vem lá da psicologia social, da psicologia comunitária, enfim. Mas no livro está escrito entrevista semi-dirigida. Entrevista grupal, né? Porque é em grupo. Então, uma entrevista grupal semi-dirigida. E o que significa isso, né? Você estabelece alguns pontos, né, alguns temas que você vai conversar, vai entrevistar, né, o seu grupo, perguntar para o seu grupo sobre aqueles temas e ouvi-los, né? Ouvir o que eles têm a dizer sobre aqueles temas. Que temas? Por exemplo, as expectativas quanto à orientação profissional, né, o que eles esperam daquela prática, qual o histórico daquele grupo com o trabalho, como que o trabalho se manifesta na vida dessas pessoas e quais que são os significados do trabalho, né, atribuídos pelo grupo. Quais os significados do trabalho na vida daquelas pessoas, como que elas significam o trabalho. Né? Tudo isso é dado para você poder trabalhar melhor a sua orientação profissional. Chame você de entrevistas semi-dirigidas, chame você de roda de conversa. Esses dados vão te auxiliar a desenvolver sua orientação profissional. É uma ideia de prática, né? Uma roda de conversa, uma entrevista grupal semi-dirigida. Tiveram a ideia lá do Cosme e Damião, tornam-se conhecidos. E tem essa outra dinâmica quebra-gelo, que é a apresentação sombra, que está lá na página 106, que é bem parecida com a Cosme e Damião. Deixa eu pôr lá. Quem tiver com o livro aí, mas eu vou pôr na tela aqui para vocês.
Apareceu aí o PDF. Ela dá uma ideia de Apareceu. pesquisa dirigida, né, que pode trabalhar com adolescentes sobre adolescência, é uma ideia legal também. Mas aí lá na 106 ela vai falar sobre a apresentação sombra. O que ela está buscando, né? Desenvolver empatia, bom humor, extroversão, né? Os objetivos da dinâmica, apresentação, integração, aquecimento, extravasamento e descontração. E bola, formulário em folha 4 e canetas. Então você distribui esse formulário para as pessoas e elas têm que escrever, né? Preencher nome, apelido, cidade, escolaridade, profissão, interesse, lazer, esporte, qualidade, esperança, alegria, sonho e medo, né? Gente, vou contar um segredo para vocês. Vocês querem ver um grupo de adolescente pirar, surtar com essas dinâmicas de apresentação? Entre essas categorias que tem aqui, coloca um segredo. Nossa! Aí o negócio pega fogo. Porque aí um fala assim, não, eu não vou contar segredo. Não sei o que, não sei o que. E a outra fala assim, não, eu vou escrever aqui meu segredo, mas não é para ninguém ver. Nossa, aí o negócio pega fogo. É muito legal. Então fica a dica aí de categoria para colocar se alguém for fazer uma dinâmica de apresentação. Então coloca lá nome, idade, não sei o que, apelido e um segredo. Aí fica interessante. Aí fica interessante a dinâmica. Muito bem. Acho que eu vou fazer com algum grupo aí na faculdade qualquer dia, só para ver o que acontece. Eu conto para vocês. Bom, e aí, né, depois que eles preenchem, eles trocam os formulários e cada um faz a apresentação do outro, igual no Cosmo e Damião tornam-se conhecidos. Só que eles não conversam, né? Eles apenas preenchem o formulário. E aí quem está apresentado fica sentado e quem está apresentando fica em pé por trás da cadeira do apresentado com as mãos para trás do corpo. E quem está sentado faz a gesticulação relacionada ao que o apresentador está falando. Então imagina, né, que sarro que é. Um fala e o outro gesticula, um fala do outro e o outro gesticula a partir do que o outro está falando, né? O apresentador fala na primeira pessoa como se estivesse apresentando ele mesmo. Imagino que seja muito divertido mesmo. De forma lúdica, observação. De forma lúdica, propiciamos um momento de descontração, mas já coletando algumas informações preciosas para o processo. Esse que é o pulo do gato da dinâmica. As pessoas estão ali brincando, ali se relacionando, e você já está observando, colhendo dados para o seu trabalho. Os participantes também já experimentam a empatia e podem perceber alguns dos aspectos de sua personalidade no olhar do outro que apresenta. Ah, que bonito. Ah, é humanista, certeza, né? Para escrever essas coisas. Enfim. Já acontece, então, uma primeira identificação, né? Nessa dinâmica. Ao mesmo tempo, você colhe dados para o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você já está promovendo as relações daquele grupo. Né? Certo, gente? Certo. Compreendido essa primeira dinâmica? Sim. Compreendido. Deixa eu voltar lá. O que vocês acharam dessa dinâmica? Legal? Chata? Ah, eu gostei, eu fazeria. Útil? O que vocês acharam da dica de pedir um segredo? Arriscado, né? Arriscado? Vai Por saber o que quê? a pessoa vai falar. Ah, então, aí que é o legal, né? Por quê? O que você acha que pode acontecer? É que a pessoa fala um segredo de estado aí, né? Cabuloso.
Pode acontecer, pode acontecer. Mas se tiver, exemplo, um membro da mesma família, aí a pessoa conta um segredo que tem a ver com a outra pessoa, que é da mesma família dela. Ah, mas aí tem que ter discernimento, né, nesse segredo, né, gente? Será que não tem? Bom, Vamos explicar, né, antes, né? Você explica antes? Ou não? o quê? Não, tipo assim, você vai colocar um segredo, mas um segredo que não case mal a ninguém, né? Não, o que eu digo é assim, porque aí tem gente, tem, sei lá, umas meninas que eu lembro, assim, nossa, elas ficam em choque. Eu não vou falar segredo, né? Eu falo, calma, não precisa ser esse segredo aí o primeiro que passou na sua cabeça. Pode ser um segredo de infância, por exemplo, fiz xixi na cama até 12 anos de idade, sabe? Uma coisa assim, né? Que, tipo assim, você fala um segredo, vem já a primeira coisa mais cabulosa que ninguém pode saber, né? Não, gente, não precisa ser esse que você acabou de pensar agora. Pode ser uma coisa tipo assim, fiz xixi na cama até 10 anos de idade. É, eu gostava de, sei lá, eu roubava, pegava emprestado a bicicleta do meu irmão escondido, sabe? Coisa assim, né? Que é um segredo, mas não é comprometedor, tão assim. Tem gente que gosta de causar também, né? Mas aí em todo caso já está avisado, né? Entende, senhor William? Entendo, sim. Tem que ser um segredo dela, não pode ser um segredo do outro. Tem que ser um segredo dela. Ah, tá, agora eu entendi. Tem que ser um segredo dela. Não, do outro aí não pode, né? Aí você está estimulando fofoca, né? Pedir para a pessoa contar o segredo do outro. Aí não. Tem que contar um segredo dela. Bom. Então a dinâmica quebra-gelo, apresentação sombra, né? Para promover integração grupal. E para trabalhar expectativas e conflitos dos participantes, além da roda de conversa, que isso já vai aparecer, se você, né, não quiser fazer ou quiser além da roda de conversa, porque isso, expectativas e conflitos, colocou o ser humano para se relacionar, já vai aparecer, né, nessa roda de conversa, os conflitos e as expectativas. Mas você pode explorar, né, abordar isso de outra forma, pode, por exemplo, com uma dinâmica. E aí uma ideia que a autora dá é o desenho e história grupal. Aqui eu estou chamando de desenho e história porque tem todo um estudo aí, né, sobre o desenho e história. Os winnicottianos, principalmente, né, os psicanalistas winnicottianos, têm estudado muito essa técnica de desenho e história ultimamente. Deixa eu ver rapidamente como que é para fazer. Certo. Aqui, eu imagino, ela fala de um jeito assim, parece ser um grupo muito grande. Mas imaginamos que seja um grupo pequeno, né? Então, assim, esse grupo, cada pessoa vai desenhar, fazer um desenho, e nesse desenho vai ter que dizer sobre si e sobre o orientador, é isso? Isso. Ele vai dizer sobre como ele se vê participando no grupo e como ele vê o orientador no grupo. Então, isso já vai mostrar as expectativas e os conflitos, tanto internos quanto entre eles também. Muito bem. Aí tem um trechinho aqui da Lilian Lago, que ela fala assim: as atividades propostas para o grupo no processo de orientação profissional deverão ser utilizadas como uma ferramenta de observação e como um veículo de condução dos conteúdos dos indivíduos e do grupo como um todo. As atividades propostas não têm um fim em si mesmo, ou seja, não é a atividade o foco do processo. Elas servem como instrumentos para incentivar os participantes do grupo a apresentarem seus conflitos, expectativas e interesses. Por isso, é fundamental que apresentem objetivos claros e temas condizentes,
com os pontos que queremos trabalhar no encontro. Então é isso. Todas essas técnicas, então é isso. Por isso que tem várias técnicas com o mesmo objetivo, porque o importante não é a técnica, o importante é o objetivo. Se você sente mais à vontade de fazer roda de conversa para descobrir expectativas, conflitos, etc., do grupo, faz roda de conversa. Se você sente mais à vontade de trabalhar com desenho e história, faz desenho e história. Se você sente a vontade de fazer outra dinâmica, faz outra dinâmica. Não tem... o crucial não é a atividade que você vai fazer, o crucial é o objetivo. Então, pensa bem qual o objetivo que você quer atingir com aquela atividade, com aquela dinâmica, para ver se é a melhor estratégia, né? É uma estratégia para você atingir o seu objetivo. As dinâmicas, as atividades são estratégias para atingir o objetivo. Qual o objetivo? Levantar informação, promover a integração do grupo, promover um ambiente acolhedor, descontraído, que o grupo fique à vontade. Aí você vai escolhendo que maneiras você vai fazer isso. E não, tipo assim, uma coisa... Sabe, não sei se alguém teve essa experiência, eu estudei em escola pública a vida inteira e às vezes faltava professora e vinha uma professora substituta. Aí a professora substituta chegava lá e falava: ai, gente, hoje vai ser desenho livre. E aí todo mundo fazia desenho livre. Aí, tipo assim, outro dia, outra substituta vinha, desenho livre. A única coisa que tinha para fazer é desenho livre. Então, assim, não é desenho livre, né? Você vai pensar no seu objetivo e, a partir disso, vai bolar uma estratégia para atingir o objetivo. A estratégia, geralmente, é a dinâmica, a técnica, a atividade que você vai usar para chegar no seu objetivo. Certo, gente? Bom, e aí, de novo, né, só para encerrar esse slide aqui, lembrando que nós, na atuação profissional, a gente tem que ter uma observação sistemática, né, um ponto de vista científico, profissional, né? O seu olhar, ele tem que ter objetivos claros e definidos, né? Deve estar sempre presente. Os objetivos claros e definidos devem estar sempre presentes em qualquer trabalho de cunho psicológico, né? Seja científico ou profissional, né? Então você não vai olhar para o grupo igual você olha para um grupo sentado num bar, para um grupo numa praça. Você não vai olhar igual você olha o pôr do sol, né? Você vai olhar já com objetivos claros, bem claros e bem definidos, né? Você vai já procurar, vamos dizer, observar o que acontece com aquele grupo. Então, você está querendo ver as expectativas, você vai prestar atenção nas expectativas. Como você está querendo ver características pessoais do grupo, ou de um indivíduo ou outro indivíduo no grupo, você vai estar observando isso, né? É uma observação sistemática, não é uma observação naturalista, assim, né? Normal, não é normal. Ela é sistemática, ela é com objetivo, com uma intencionalidade, né? É isso. Fica claro esse ponto, gente? Fico, Jefferson. De verdade, William? Mais ou menos. O que não está muito claro? Como posso Oi, dizer? Oi. pode falar, William, depois fala. Não, pode falar, vou falar. Eu tô pensando que eu vou falar ainda. Beleza. É que, tipo, ô Jefferson, quando você tá aplicando a dinâmica e observa alguns conflitos, assim, entre o grupo, se você quiser colocar duas pessoas com personalidade diferentes juntas para trabalhar juntas no grupo, sabe? Será que seria uma boa escolha para ver como que elas
lidam com outra personalidade que não seja, que seja diferente da dela? Isso, então, depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for esse, você pode fazer isso, por que não? Ah, porque vai que, não sei, né? Abrir. Dá ruim. Então, pode acontecer, e é dado. Entendi. Dado bom ou dado ruim? Ah, é dado, sem ser bom ou ruim. Você percebe, bom, essas duas pessoas não podem trabalhar junto. E aí você bota isso em discussão com o grupo. Entendi. Entendi. Também entendi. Você pode chamar isso para reflexão. Fala assim, ó, vocês dois não deram muito certo para trabalhar junto. Por que será? O que aconteceu? Isso vai servir para o grupo É, crescer, inclusive. é porque quando é um caso assim, pode acontecer várias coisas, né? As duas não podem conversar, ou uma pode querer conversar, a outra não, Eu, ou sei lá. eu lembro uma vez que eu trabalhei em grupo, né? No primeiro estágio, e tinha um tema lá que a gente colocou, né? Era sobre família. Aí, Uhum. aí foi mó legal, porque, tipo assim, como era codependente químico, ele tava muito tempo longe da família deles, né? Aí Uhum. um começou a falar da história da família, como sentia falta. Aí o outro lado, do outro lado começou a apoiar ele, aí virou um ambiente mó legal, um apoiando o outro. Uhum. Foi bem legal. Bom, esse é um grupo que, pelo menos, os integrantes demonstraram valorizar a família, né? Isso. Se eles Porque acho valorizam ou que não, não sei, mas demonstraram que sim, né? também tinha o fato da saudade que eles falavam que eles tinham da família também, né? E a maioria deles que eles estavam lá era a família que tinha colocado eles lá porque queria o bem deles. Eles falavam isso. Só uma coisa, eu sou completamente contra isso, mas enfim, né? Só um parênteses, mas é válido o exemplo que você está trazendo. Sou completamente contra internar as pessoas. Sou antimanicomial 100%. Mas por quê? Por que, ô, Jeff? Por- Não, tudo Porque, bem. Acho que tem casos que até vai lá, mas eu sou. O meu modo de pensar é pela redução de danos, né? Não por internação. Primeiro porque não resolve, tem reincidência muito alta, não acredito em abstinência. O modo que eu penso, que eu, que eu acredito, assim, de tratamento de drogas, né, da drogadição, é a redução de danos, eu acho mais humanizado. Enfim, é uma visão profissional de como lidar, pessoal e profissional, de como lidar com essa situação. Mas como seria a redução de danos? Bom, tem várias formas, né? No CAPS, por exemplo, a modo de trabalhar é redução de danos. Então, se a pessoa, por exemplo, é viciada em crack, então fuma 10 pedras por dia, então se for só focando nisso, em vez de 10, será que você não consegue fumar 5? Não consegue segurar? Né? E nesse processo, trabalhar a questão que é fundamental, que é primordial, que é central, que é a relação dessa pessoa com a droga. O que essa droga representa para essa pessoa? Aliás, o que essa relação significa para essa pessoa? Ou seja, ampliar a consciência dela sobre aquele comportamento que ela tem. Entende? É uma Tipo, outra maneira de ver. Entendi. Né? tipo, trabalhar com a é, reconstrução do pensamento dela, como que é? Ah, esqueci. Ixi, agora você tá fritando já. É reelaborar essa relação. Ou elaborar, porque às vezes pode ser que a coisa foi acontecendo tão mecanicamente que nunca parou para pensar nisso. O Jefferson, geralmente isso tem uma consequência, né? Porque Porque, assim, a minha amiga, ela tem um irmão. O irmão foi internado já 3 vezes. E quando esse uhum. irmão volta, ele volta pior. Então, E fica. agora ela acolheu ele para casa dela. Ela tá morando sozinha e acolheu esse irmão. Só que Uhum. assim,
toda vez que ela sai para ir para o trabalho, o quarto dela ela tem que trancar com a chave e levar a chave embora. Porque quando ela morava junto com a família, ele chegou até roubar a troco de drogas. Ela falou que uma vez ela chegou em casa para passar roupa, ele tinha roubado ferro. Então, ela disse que agora, com esse acolhimento dela na casa dela, só tá ela com ele, ela disse que deu uma melhora muito significativa em relação ao comportamento dele. Ele continua fazendo uso, mas não assim vendendo os bens da casa para esse tipo de para comprar, né, para o consumo próprio. Sim. Tem várias formas de tratar, né? Eu sou contra, o meu modo de pensar, eu sou completamente contra internação, essas coisas, para mim tá fora de cogitação. Mas é um modo que se faz, né? É uma maneira de lidar com essa questão. Não é a maneira que eu aprovo, enfim, mas é uma maneira de lidar com essa questão. Porque consegue lidar com a situação, então a alternativa que eles têm, assim, o recurso, né, é a internação, né? A internação ela tem que ser em último recurso. Qualquer internação. Então, Jefferson, mas para a família em si já não é. Eu acho que para eles não tentam modificar, assim, modificar entre aspas, né, arrumar uma maneira para recuperação dessa pessoa. Eles acham que internando a recuperação vai ser totalmente assim, vai livrar a família, né, desse compromisso com a pessoa, né? Então pronto, você acabou de falar tudo. Não preciso nem falar nada. Desculpa aí. Não, eu agradeço. Mas aí são posições e posições, né? O método geralmente que se usa nessas clínicas é um método super reconhecido internacionalmente, que ajuda muitas pessoas, que é os 12 passos, né? Que é o método dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos. Eu sou completamente contra esse método. Mas é um método internacionalmente reconhecido, né? Ele lida com a ideia de abstinência, ele lida com várias questões que eu sou contra. Mas é um método, existe, ele funciona, ele é reconhecido. É uma maneira de trabalhar, assim como a internação. É uma maneira de lidar com a questão. Não é a única, mas é uma maneira de lidar com a questão. Não é a que funciona melhor. Depende do que você considera que funciona melhor também, né? Por aí vai. Essa é uma discussão complexa e polêmica, né? Sobre as drogas. Essas nossas substâncias companheiras da humanidade desde sempre, gente. Não se enganem. Homem das cavernas já usava drogas. Maconha é uma das primeiras plantas que o ser humano cultivou. O álcool nem se sabe ao certo, a bebida alcoólica, né, cerveja, vinho, nem se sabe ao certo quando que surgiu, de tão antigo que é a relação do ser humano com as drogas. Mas ainda assim é uma discussão bem complexa, bem polêmica. Quem sabe um dia a gente faz uma discussão aí, alunos, porque vocês têm interesse disso? Faz um debate, chama um profissional de uma clínica de internação com um profissional que trabalha num CAPS AD, por exemplo, que lida com redução de danos. Bota redução de danos versus 12 passos para debater. Olha só que debate interessante. Vai dar problema. Não vai dar problema. Se forem profissionais civilizados, né? Bota lá 1 hora para um apresentar o lado dele, 1 hora para o outro apresentar o lado dele, meia hora para os dois conversar, para dúvidas, sei lá. E por aí vai. E pronto, é um debate, gente.
Faculdade tem que ser lugar de debate, não tem que ser lugar de certeza. Lugar de certeza é a igreja. Professor, Tem que debater. É sério. Pois não, é lugar do pensamento. O pensamento tem que ter divergência. Pois não. Quem que falou alguma coisa aí? Foi Samuel? não, eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar pro dia do debate, então. Pergunte. Não sei se eu vou saber responder, né? Vai sim. Não, era qual a sua opinião sobre a liberação do uso de droga? Ah, então, isso é outro debate, né? Um debate que eu estava propondo aí vocês estudantes que vêm, o que vocês acham ou não acham, seria 2 métodos de tratamento, né, da drogadição. Isso é um debate. O outro debate é a questão da regularização, da descriminalização, enfim. Eu vou chamar de regularização das drogas, porque tem drogas que são regularizadas, né? O álcool, cigarro, remédio, etc. Chocolate, Sim. açúcar, café. São todas drogas regularizadas. E tem outras que não, né, que são irregulares. Né? Isso é uma outra discussão. É uma discussão complexa também. Eu não tenho uma resposta concordo ou não concordo. É uma questão que demandaria um tempo aí para a gente amadurecer. Tá aí, bom. ó, estudantes, vocês que têm que movimentar essas coisas, gente. Para toda a sala eu falo isso. Vocês que têm que... Se vocês não fizerem nada, a faculdade... Ó, eu tô gravando ainda isso. Mas é verdade. Se vocês não fizerem nada, a faculdade não vai fazer nada por vocês, não. Sinto muito falar isso. Esses temas desse tipo, assim, pode fazer no sentido, assim, oferecer espaço para vocês realizarem. Tudo isso a faculdade faz, com certeza. Mas se é um assunto do interesse de vocês, quem tem que ir atrás para fazer acontecer são vocês. E os professores podem ajudar? Pode ajudar, posso ajudar. Ah, professor, conhece alguém assim, assim? Posso conhecer, talvez, né? Pergunto para a pessoa se está afim, se não está. Isso aí eu tenho certeza que todos os professores de vocês vão fazer com o maior prazer. Mas para realizar, né, o pontapé inicial tem que ser de vocês. Mas tudo isso só depois do Covid, né? Só depois da quarentena. Certo, gente. Nossa, olha só, o William foi dar um exemplo tão inocente. Olha a polêmica que deu. É isso que eu tava pensando aqui. Mas o seu exemplo tá certinho. Você foi falar de uma questão, um tema para tratar no grupo, né? Por que você falou esse exemplo? Fala de novo, William, por favor. Eu falei que uma vez, né, no estágio a gente tratou o tema família em um grupo, que era de dependente químico, onde tipo assim, que eu percebia lá que um apoiava o outro nessa questão da família. Porque você estava comentando que às vezes pode dar briga, né, num grupo, onde um gosta de algo e o outro não. Aí eu dei esse exemplo que deu certo nesse dia. Sim, esse grupo deu certo. Sim, se apoiaram. Sim, tudo é dado. Tudo é dado. Muito bem. Muito obrigado pela contribuição, William. Não pode nada. Muito bem. Posso avançar? Pode. Acho que fica claro isso, né? A questão do grupo. Que você tem um objetivo, você vai pensar numa estratégia para atingir aquele objetivo. E claro que essa estratégia pode funcionar e pode não funcionar. Pode funcionar para um grupo e para o outro a mesma estratégia pode não funcionar. Afinal de contas, somos humanos, né? Somos singulares.
e faz parte, né? Que nem o William falou, tratou com família, com aquele grupo, deu certo. E se fosse outro grupo, outras pessoas, pode ser que não dê certo. Se tinha alguém com raiva da família, por exemplo, um vai falar, eu amo minha família, tal. O outro vai dizer, eu odeio. Pode acontecer, tudo bem. Né? Isso é dado também, né, para o trabalho. Tudo bem. Vou avançar então, ok? Até porque o nosso tempo está acabando. Bom, e o último assunto que ela traz aí é a questão do uso dos testes, né? Ou dos chamados instrumentos padronizados, que é nossa função, uma das nossas funções privativas, né, do psicólogo, do uso de testes. Historicamente, ele está muito relacionado com as práticas de orientação profissional, né, muito presente, tanto que é muito comum, conhecido a ideia do teste vocacional, né, famoso teste vocacional. A pessoa faz um teste e esse teste já responde para ela a área perfeita para ela, né? Vou pôr até entre aspas aqui, né? Bom, e aí a autora ela chama atenção para a questão de tomar um cuidado para não confundir avaliação, né? Porque na orientação profissional você está avaliando o tempo todo, né? O grupo ou a pessoa com testagem, né? Isso é uma confusão muito comum, né? Na psicologia, confundir avaliação psicológica com testagem. Mas essa confusão tem a sua razão histórica de ser, né? Porque durante um bom tempo, né, no começo do século XX, principalmente, existia a prática da psicologia industrial. Acho que a gente falou isso um pouco, né, até em outros capítulos, né, que utilizava muito dos testes para identificar os traços, né, da pessoa e encaminhá-la, né, direcioná-la para a função para a qual ela estaria mais apta. Né? Então era aquela filosofia do homem certo no lugar certo. E para realizar esse objetivo utilizava-se muito, muito, muito o recurso dos testes. Né? Então quer dizer que você não é para usar teste quando for fazer uma orientação profissional? Não, você pode usar à vontade. Um dia a Luciana perguntou isso, mas hoje ela não veio, né? Cadê ela? Tá lá na casa dela, mas não ligou o computador. Muito bem. Um dia eu lembro que a Luciana fez essa pergunta. E os testes, né? A orientação profissional geralmente usa teste, não usa? Pode usar, claro que pode usar. E aí lembrando, né, que assim como as dinâmicas, assim como qualquer coisa que você vai fazer, né, enquanto profissional, é uma estratégia entre outras possíveis, né? Qual que é o seu objetivo de usar aquele teste? Tem que ter um objetivo. Então você vai usar o teste para atingir o objetivo, né? O cuidado que deve se tomar ao utilizar os instrumentos padronizados, né, é que eles têm que ser reconhecidos pelo CFP, Conselho Federal de Psicologia, tem uma resolução específica sobre os testes psicológicos. Os testes têm que ser adaptados para a realidade brasileira. Você não vai pegar um teste lá, traduzir grosseiramente e aplicar, porque pode ser que ele não tenha nada a ver com a realidade brasileira. Isso tem N laboratórios nas universidades, né, tem brasileiras, tem muitos laboratórios que trabalham com a adaptação de testes estrangeiros para a realidade brasileira. O Wagner fez o mestrado dele num programa, uma pesquisa. Acho que a pesquisa dele não foi adaptação para a realidade brasileira, mas com certeza o programa de pós onde ele fez o mestrado dele deve fazer esse tipo de pesquisa, porque é voltado para avaliação psicológica.
Na PUC Campinas, onde eu estudei, na verdade, eu até trabalhei, mas foi por muito pouco tempo, no laboratório que mais produz pesquisa, enfim, e teste do Brasil, que é o LAMP. É o Laboratório de Avaliações e Medidas Psicológicas. A professora lá responsável, a Solange Wexler, é uma prodígio aí, né, na área dos testes, e a outra professora companheira dela, companheira não, né, companheira de trabalho, né, colega de trabalho dela, é a Tatiane Nakano, que agora está na Califórnia, porque eu tenho ela no Face, e vi que ela foi para Califórnia, coitada, foi para Califórnia com o marido, com o filho, e aí tá em quarentena lá. Enfim, e foi até com o pai e a mãe dela, levou até o pai e a mãe dela. E a Tatiane e a Wexler são quem comanda, né, esse laboratório aí que faz muitos testes, inclusive muitas adaptações para a realidade brasileira. O que eu trabalhei na época lá, isso faz muito tempo. Eu ajudei, assim, uma pouquíssima coisa na adaptação de um teste de inteligência que chama Woodcock-Johnson para a realidade brasileira. Então tinha os testes auditivos, tinha vários tipos de teste, e a gente, os estudantes lá que estava ajudando, né, na adaptação, tinha que observar, né, melhor palavra, enfim, N coisas. Mas enfim, só para... Tô contando toda essa historinha só para dizer que existem, se alguém tem interesse, né, nessa área de teste, de instrumento padronizado, de avaliação psicológica, tem muitos programas de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, que basicamente fazem isso, né, adaptam testes estrangeiros para a realidade brasileira ou desenvolvem testes, né, instrumentos, enfim, para a nossa realidade. No meu mestrado, eu estudei, foi uma revisão de pesquisas, eu vi que tem muita pesquisa, muitos brasileiros fazendo o processo de regularizar testes. Esqueci o processo. Gente, esqueci o nome. Enfim, a padronização lá, fazendo o processo da padronização necessária que o CFP exige para ser posto no mercado. Então é uma área, quem tem interesse tem espaço para fazer isso no Brasil, bastante. Bom, então precisa ser adaptado para a realidade brasileira, pois alguns instrumentos podem funcionar muito bem em determinados contextos, mas não em outros. Então o uso de testes é uma estratégia entre outros possíveis. E existem várias formas. Ah, tá. E aí, de novo, é o assunto que ela mais enfoca nesse capítulo, é esse, né? Que existem várias formas de se obter informações, tais como observação direta, entrevistas, análise de documentos e a testagem propriamente dita. Fica claro, então, que os testes psicológicos são uma das formas possíveis de obter informações sobre as pessoas durante a avaliação psicológica. Certo? Certo, gente? Certo, professor? Dúvidas, comentários? Sugestões, elogios? Valeu, professor. Foi top, hein? Ajudou. Você ajudou quem falou? Murilo? Tirou algumas dúvidas. Tirou algumas Eu dúvidas. também gostei. Foi bem legal a aula. Eu acho que aquela questão do trabalho em grupo ajudou bastante. Tipo assim, eu vejo que é algo que a gente vai usar muito também ao longo do tempo, assim. O quê? Tipo, igual, você falou No um pouco meu sobre a dinâmica, o trabalho em grupo.
Eu acho que essa parte foi a parte que mais me chamou atenção Qual parte? do trabalho em grupo e da sua visão que você tem sobre as abordagens. Tipo, de que existe mesmo aquele preconceito, sabe? Em alguns profissionais. Ah, sim, normal. Infelizmente, mas normal. Chamou a atenção que você fala que existem várias abordagens para se trabalhar com grupo, é isso? Não, tipo assim, que chamou atenção porque dessa flexibilidade que você tem que ter para certo tipo de trabalho que você vai fazer, entendeu? Como E, assim? tipo, igual você falou que na clínica você já é mais para psicanálise e pro grupo você já é mais histórico e Histórico-cultural. isso. Essa flexibilidade também é muito importante para o profissional, assim. Ah, sim. Mas você pode trabalhar com grupo tendo como referencial a psicanálise de grupos, né? Aham, Também é uma possibilidade. sim. Deixa eu desligar aqui a gravação.